Fala galera, beleza? Então para quem chegou a ver o último vídeo, no último vídeo eu estava recortando as pecinhas de madeira, de MDF, para montar esse painelzinho aqui para mim CNC, tá ok? A ideia dele era que ele fosse o mais simples possível. Óbvio que quem já deu uma olhada, tá vendo no CNC, mas aqueles botão lá, eu sei que dá para colocar botão e tal. Isso são coisas opcionais, tá ok? Até mesmo na questão da CNC, fim de curso, essas coisas não pretendo colocar. Eu quero deixá-la funcional da maneira mais simples. Alguns recursos, eu acho que tipo assim, no dia a dia é mais fácil te dar dor de cabeça do que de fato contribuir positivamente. Se tudo funcionasse na teoria, a teoria funcionasse na prática, mas você acaba tendo que fazer muita intervenção, principalmente coisas relacionadas à interferência, quando a gente está falando de Arduino e CNC Shield, ok? Mas enfim, pelo menos na questão dos botões, aí não teria tanto esse aspecto, é questão de opcional mesmo. Se fosse para colocar, daria até para colocar na parte de cima aqui, ou já teria desenhado para colocar os botõezinhos aqui, mas eu não vou fazer uso desses recursos, tá ok? Então olha aqui como que ficou a caixinha. Então a caixinha ela era parcialmente de encaixe, mas na hora de fazer a montagem, obviamente, ela é colada. Aí aqui a parte de cima ela ficou solta para aqui de fato ter acesso à parte de dentro. E aí aqui como é de encaixe, ficou bem firme. Parte de baixo que ela foi toda colada. Aqui os pezinhos, ó, pezinho para ficar um pouquinho elevado. E olhando assim, ó, então desse lado aqui só tem o encaixe do USB mesmo do Arduino. Aqui a ventoinha que eu fiz com esqueminha diferente, né? Geralmente se coloca em cima ou atrás, ou até mesmo na frente. Eu coloquei ela aqui inclinadinha, que ficou com uma boa circulação de ar, até porque a caixinha ela é toda vazadinha. Agora aqui na parte de trás ficou dessa maneira, ó. Aqui é aquela travinha de cabos. A ideia aqui, ó, isso aqui são duas metades, uma tá colada e quando eu desparafusar aqui eu tiro a outra. Então na hora que eu colocar os cabinhos aqui, eu coloco cada um aqui no seu devido lugar, coloco outra pecinha e ele vai manter ele preso ali, para evitar eventualmente que dê uma puxada no cabo e acabe soltando lá dentro ou cortando o cabo, coisa do tipo. Então tá aqui a pecinha. Aí aqui tem mais 3 conectorzinhos. Esse daqui é referente à ventoinha. Então aqui vai receber uma fontezinha de 12 volts, só para manter a ventoinha aqui ligada. Agora esses outros dois, esse que está até em destaque, o fio vermelho e o preto para o lado de fora, é para lembrar que é positivo e negativo. Essa daqui, esse fio é o fio da alimentação da plaquinha Arduino, que pode ser 12 a 36 volts. Recomendo 24 volts. Primeira CNC que eu montei e tal, que era Arduino e tudo mais, só por conta de ter substituído a fonte de alimentação de 12 para 24 já resolveu muito dos problemas que tinha. Principalmente na questão da máquina ficar muito fraca e tal. Eu acho que o 24 é o ideal. Então, enfim, aí aqui vai ter o conectorzinho. É só soltar aqui o parafusinho e colocar aqui a fonte de 24 volts. A fontezinha que eu estou utilizando. Aqui, ó, 24. E por fim, esse daqui, esse conectorzinho, ele está ligado no relé. Então, para a possibilidade de ligar e desligar o equipamento de fresagem de forma automática. Lembrando que o relézinho aqui, ele funciona como um botão de liga e desliga. Porque assim, na hora de fazer a ligação do seu equipamento, independente se você vai utilizar tupi, uma micro retífica, se você vai utilizar de fato um spindle chinês, a ideia é que é a seguinte, vamos supor, eu pego uma tomada, a tomada que vai ser ligada de fato na energia elétrica, uma das fases ou um dos fios, ele entra e sai por aqui. Então quando o relé
é, é acionado, seria a mesma coisa que aí sim esse fio ele estivesse inteiro. Vamos imaginar que no primeiro momento ele estivesse cortado, quando está uma parte dele ligada aqui e outra aqui. Então o mesmo fio ele entra aqui e sai aqui. Na hora que o equipamento começa a trabalhar, o programa vai começar a executar, ele já manda o comando para ligar o relé. Ligou o relé, aí ele fecha o circuito. Aí aqui, de um lado vai ter a tomada, né? A tomada, o macho. E do outro lado aqui você coloca a fêmea. Aí uma fase já pega direto da tomada e a outra fica aguardando a resposta do relé. Quando o relé fechar, vai ter energia. E nessa tomada você liga o seu equipamento de fresagem, seja uma tupia, uma micro retífica ou até mesmo um spindle chinês, aqueles spindlezinhos que precisa da fonte. Aí fica limitada a questão de, se você quiser colocar outros equipamentos, respeitando o limite de amperagem do relézinho, se eu não me engano, acho que é 10 amperes. Então você pode ligar adicionalmente alguma outra coisa que você queira que funcione junto com a fresagem. Por exemplo, um aspirador de pó pequeno, eu acho que não teria problema. Enfim, e também mencionando, a questão do spindle chinês, você pode utilizar dessa mesma forma que eu estou mencionando. De maneira que a gente vai ter a tomada, e nessa tomada você ligaria a alimentação ali da fonte. Ligou a fonte, liga o spindle. Estou mencionando isso porque no caso desses spindle chinês aí que a gente compra, de 500 ou de outra potência, existe a possibilidade de você manter a fonte sempre ligada, a fonte do spindle sempre ligada. E se você observar, vem um jumperzinho, que aquele jumperzinho a gente pode utilizar ou substituí-lo por um botão. Por mais que a fonte esteja ligada, alimentada, ela não vai mandar a voltagem para o spindle, seja 48 volts, seja 100 volts corrente contínua. E daí aquele jumperzinho, se a gente abre ele, é a mesma coisa que ela tivesse desligada. Na hora que a gente emenda o jumper, a mesma coisa que ela tivesse mandando o comando, envia energia para o spindle. Aí você poderia utilizar também ligando o jumper aqui para fazer esse acionamento. Agora dando uma olhada aqui dentro, mas aqui não tem muito segredo. Aí como que tá lá dentro? Então, Arduino lá embaixo. O Arduino está numa plataforminha igual essa daqui, ó. Aproveitei e já fiz duas. Plataforminha que nem essa. Está nessa posição. Arduino. A CNC Shield. Os driverzinho DRV8825. Aqui os cabinhos da alimentação que eu mencionei, que vem aqui. Aqui está o módulo relé, tá? O módulo relé. Se você quiser utilizar, também dá para utilizar aqueles relézinhos de estado sólido aqui. Aí você alimenta, já deixa ele com GND e pega o sinal do Spindle Enable para poder acionar. Mas enfim, esse módulo relé que tem aqui, que ele já é o relézinho pronto, você pega aqui, ó, pode ver que aqui nessa partezinha da shield, ela vai ter dois conectorzinhos, que de um lado é 5 volts, do outro é o GND. Você já liga aqui, módulo relé, e esse daqui é o que envia o sinal para o relé ser acionado. Lembrando que, tipo assim, às vezes a pessoa vai estar montando, o meu relé está começando. Quando eu alimento o Arduino ali, conecto o Arduino, ele já liga o relé. E não é dessa forma que você quer utilizar, você quer que ele esteja desligado e depois, quando receber o sinal, ele ligue. Precisa fazer uma modificação no código de RBL. Eu vou ver se eu faço um vídeo para colocar neste canal também, o canal de CNC em Ação, mas no canal Feito de Madeira eu expliquei. Lá tem um vídeo a respeito da questão de se estiver acontecendo o relé iniciando já ligado. Você conecta o programa, ele já liga. Consequentemente, quando você vai começar a trabalhar, ele desliga. É só você ir lá no arquivo de RBL, abrir um arquivo específico, acho que é o config.h,
E você precisa ir lá no Invert, Pin, Enable, alguma coisa lá, não lembro muito bem ao certo, mas você precisa inverter lá. Inverter não, na verdade você só vai desativar uma opção, quando você comenta, ele automaticamente ele já vai inverter. Porque daí ele está dizendo assim, em uma situação ele já está mandando o sinal aqui, ó, ele começa já mandando sinal para o relé. E quando você fizer alteração lá no arquivo, ele fica aguardando o sinal. Mesma coisa que tipo aqui, ele está com 0 volts, não vai ligar o relé, e daí ele recebe os 5 volts, aí liga o relé, que é a maneira normal de começar a trabalhar. E outra coisa também, às vezes o relé até está funcionando, tá na ordem certa, mas você percebe que está estranho, ele está ligando, desligando sozinho. Lá no código, nesse mesmo arquivo, precisa também fazer a desativação do controle PWM, porque senão o Arduino vai entender que tem a possibilidade de variar o pino aqui. Para esse tipo de relé, ou é 0 ou é 5 volts. Numa fonte que tem a possibilidade de controle PWM, e o Arduino ele teria a possibilidade de fazer isso, ele poderia ir de 0 a 5. Poderia ser 1 volt, 2 volts, 3 volts para variar a velocidade. Mas nesse relézinho simples, a gente precisa ou estar desligado ou ligado. Daí precisa fazer aquela modificação. Mas enfim, as ligaçõezinhas aqui, ó. Tá? Aí mencionando também, eu acho que eu já, em outro vídeo eu já tinha falado a respeito disso, mas as ligações do motorzinho já tá no jeito aqui, ó. Fica a referência também para quem tiver num primeiro momento vendo o vídeo. Aí para fazer esses conectorzinhos, como eu não tinha os conectorzinhos próprios, alguns foram aproveitados de uma plaquinha Arduino e outro de uma CNC Shield. Eu tirei essa capinha de plástico, né, porque ela sai meio que sozinha. Dissoldei os conectorzinhos e fiz aqui a divisão para ficar com 4 aqui e soldei os fiozinhos dos motores. Então aqui tem o X, o Y e o Z. E outra coisa que eu também já fiz porque eu encontrei, né, para comprar, eu encontrei os parafusinhos. E no outro vídeo eu estava testando, estava solto aqui, no suportezinho. Estava já encaixado no seu devido lugar, mas o motorzinho ficava balançando porque estava solto também, né? Aí eu encontrei esse parafusinho. No caso, esses motorzinhos NEMA 17, eles utilizam o parafusinho M3. Só precisei cortar eles, né? Porque aqui é só um pedacinho que entra dentro do motor. Eu tive que tirar um pedacinho. Esse aqui foi os que eu encontrei. Comprei também aqui uns M4, uma hora precisa. Então esse daqui e esse daqui de trás, eles estão fixos por 2 parafusinhos, é mais do que o suficiente. Esse daqui ele ficou bem travadinho, então ele não está com... Eu nem coloquei parafusinho nele. Ele está bem travadinho. E esse daqui é o único aqui que está com um acoplador rígido. Porque na hora de montar ele ficou bem alinhadinho. Agora os outros ali deu um problema, uma dor de cabeça. Tenta de um jeito, tenta de outro para tentar utilizar os acopladores rígidos, mas não deu acordo. Aí foi aquela questão, e também fica a referência nesse vídeo, eu acabei optando por criar assim uns suportezinhos, uns acopladores flexíveis caseiros, que nada mais é fazer a junção do eixo do motor com o eixo da CNC, no caso aqui o nosso fuso caseiro ou a barra roscada, com uma mangueirinha. Mais especificamente eu utilizei essas mangueirinhas de ar. Aí você dá uma esquentadinha para encaixar no motor, uma esquentadinha para encaixar no eixo, depois você só precisa fazer um esqueminha de presilha para prender eles. Seja fazendo uma presilhazinha caseira, com 2 travessinhas, aí você coloca o parafuso de um lado do outro, aperta os dois, eles vão travar essa mangueirinha que você utilizar. Ou, se for um pouquinho mais grossa, aí você pode encontrar aquelas presilhas de aço e colocar uma de cada lado também. Aproveitando o vídeo, aqui teve um comentário que
O amigo pediu aí para mostrar embaixo, mas não tem muito segredo, tá? Aqui como que tá a parte de baixo. É o mesmo conceito também utilizado aqui, ó, na parte de trás. Mas aqui a gente já chega num ponto que a CNC está praticamente pronta. O que está faltando aqui, que de fato eu preciso fazer, num primeiro momento vai ser o suportezinho para utilizar a micro retífica. Só que esse suportezinho, quando eu desenhei aqui, ó, pode ver que já tem uma furaçãozinha aqui. As outras duas estão embaixo do suportezinho para caneta aqui. Mas ele já é o suportezinho, aquele o padrãozinho de furação do spindle. E também recomendo, se fosse para, de fato, só a questão de escolha, o que é melhor, uma micro retífica ou um spindle aquele chinês? Muito melhor o spindle chinês, porque até mesmo a questão de barulho, e também se a gente comparar o valor de um spindle daquele chinês, por exemplo, de 500 watts, e uma micro retífica da boa, que vai ter uma boa durabilidade, pelo menos uma durabilidade semelhante à do spindle, compensa muito pegar o spindle, tá? Porque eles vão estar quase na mesma faixa. E sim, eu acho que o spindle ele tem uma maior durabilidade, até mesmo do que a micro retífica mais boa. Quando a gente está falando de micro retífica mais boa, que tem a Dremel, né? Não tenha dúvida disso. E inclusive vai ser a que eu vou utilizar aqui, mas não pretendo deixar ela na minha CNC. É só para dar uma referência, porque dependendo, sim, aquelas mais simplesinha vai atender a necessidade. Às vezes a pessoa quer montar um projetinho, às vezes um projetinho para recortar umas plaquinhas PCB, que não vai trabalhar de forma contínua, às vezes atende, tá? Às vezes até você acha usada aí por menos de 100 conto, uma em boas condições de uso, tranquilamente, tá? Então ela já está funcional aqui, está funcional, inclusive teve um vídeo aí, já fiz os testezinhos aqui, pelo menos de movimentação da caneta. Tá com, vou dizer assim, tá com uma força razoável, a gente tem que ser realista, que a gente está falando do motorzinho NEMA 17 de 6 quilos, mas tá com uma forcinha razoável, mas vamos ver aí na prática como que ela vai se comportar na questão de recorte de material mesmo. Mas até aqui gostei bastante do resultado. Tá bem dentro do que eu queria fazer mesmo. Quando a gente faz assim, vai fazendo aos poucos, é bom, às vezes em determinado ponto a gente muda de ideia, acha que é melhor uma alternativa que outra. Às vezes acha que uma coisa vai dar certo e depois a gente descobre que a gente precisa desenvolver outra alternativa. Mas vai indo, tá? É parte do processo. E quando a gente vê a coisa funcionando, aí é muito satisfatório. Beleza? Então, enfim, galera, por enquanto é isso. Aí eu vou fazer o suportezinho. Provavelmente no próximo vídeo a gente já vai ter aí uns testezinhos de corte. Aí eu vou colocar só mais acho que um MDF de 6mm vai ser um pouco mais que suficiente para fazer uma mesinha de sacrifício, para manter essa daqui sempre bacaninha. Aí eu vou colocar uma mesinha de sacrifício. Essa maquininha ela foi pensada para ter uma área útil de 150 por 150. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Então, no mínimo era isso que eu queria, né? Mas, por exemplo, eu tenho toda essa movimentação aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu só pegar uma trena. Ó. Aí aqui vai estar dando, posso considerar até mesmo 160 aqui. E aqui ela pode movimentar 8 aqui e mais 7 aqui. Então ela vai ter de área aqui mais ou menos uns 15 centímetros no Y e aproximadamente 16 aqui no X.
Beleza? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal e assim que possível a gente já coloca ela para trabalhar. Falou!